Na Itália, a terra não descansa. Primeiro, novos terremotos abalam Campi Flegrei, perto de Nápoles. Depois, na Sicília, o solo se abre repentinamente e mais de 1.000 pessoas precisam ser evacuadas devido a um dramático deslizamento de terra. O que exatamente aconteceu e quão perigosa é a situação? Vamos analisar os acontecimentos atuais com muito cuidado. Portanto, fiquem ligados. Sejam muito bem-vindos, pessoal. A Sicília, a ilha onde o sol sempre brilha. Bem, aqui vocês me veem em Siracusa, na chuva, e isso foi no verão. Então às vezes chove bastante na Sicília e essa foi a causa dos eventos atuais. Escrevam-me quem de vocês já esteve na Sicília e onde exatamente. Estou sempre à procura de novas dicas de viagem e se não quiserem perder atualizações sobre eventos geológicos tão emocionantes no futuro, inscrevam-se agora mesmo no canal, a inscrição é gratuita. Nunca mais perderão um vídeo e me ajudarão muito. E quem já se inscreveu, ajuda muito o vídeo deixando um like. 5.000 curtidas é o limite mágico para o algoritmo do YouTube. Muito obrigado, pessoal! Antes de falarmos sobre o deslizamento de terra na Sicília, vamos começar com os acontecimentos atuais nos campos instáveis. O supervulcão a oeste de Nápoles continua a ser notícia e os dados mais recentes são motivo de preocupação. No dia 14 de janeiro, a terra tremeu 2 vezes em poucos segundos. Os 2 terremotos atingiram magnitudes de 2,5 e 2,2 e ocorreram a noroeste das famosas Sulfatari. As profundidades dos terremotos foram de cerca de 2.500 e 2.000 metros, ou seja, relativamente rasas. Moradores relataram que sentiram e ouviram claramente os terremotos. Felizmente não houve danos nem grandes distúrbios na população, mas esses 2 terremotos não vieram sozinhos. Eles fizeram parte de uma verdadeira série de terremotos e um novo estudo sobre gases ascendentes também preocupa os vulcanólogos. Eu estava lá e observei a situação de perto. Sim, na noite de 15 de janeiro ocorreram ao todo 11 terremotos. Isso é, de fato, mais atividade do que nas semanas anteriores, mas ainda está muito longe dos máximos dramáticos que vivenciamos em 2024 e no início de 2025. Apesar desse leve alívio, ainda não é possível dar o sinal verde, pois, se olharmos para os últimos 21 anos, desde que o solo começou a se elevar, vemos um padrão claro. As fases anteriores alternam-se repetidamente com fases mais intensas, e as fases de atividade elevada tendem a se tornar mais fortes. Também é particularmente interessante um novo estudo publicado recentemente por uma equipe internacional de pesquisadores liderada pelo Instituto Italiano de Geofísica e Vulcanologia. Os cientistas concluíram que o volume atual de magma, em um reservatório a cerca de 4 km de profundidade, ainda não é suficiente para provocar uma erupção, mas eles acreditam que, em algumas décadas, o vulcão será capaz de produzir uma erupção de intensidade média, semelhante à que ocorreu pela última vez em 1538, e criou o Monte Nuovo, que hoje fica na área urbana de Pozzuoli. Mesmo sem um cenário pessimista com uma erupção muito forte que teria impactos climáticos em todo o continente, o estudo confirma que medidas de longo prazo são urgentemente necessárias. Acho especialmente interessante que os pesquisadores no estudo partam do princípio de que realmente existe magma a 4 km de profundidade, pois, na verdade, os cientistas não concordam sobre isso, e esse ponto é fortemente debatido. Alguns partem do princípio de que se trata de um sistema puramente hidrotermal, ou seja, água quente e gases. Mas este estudo defende claramente a tese do magma, e isso nos leva aos dados geoquímicos mais recentes, publicados recentemente no Boletim Mensal de dezembro. A maioria dos valores permaneceu estável, mas um parâmetro se destaca. A relação entre CO2 e água continuou a aumentar e está significativamente acima do valor normal. Por que isso é importante? A relação CO2/H2O nos fornece informações cruciais sobre os processos que ocorrem nas profundezas da superfície. O dióxido de carbono se desgaseifica do magma mesmo sob pressão muito alta e em grandes profundidades, enquanto o vapor de água só é liberado muito mais perto da superfície. Uma proporção relativamente alta de CO2 pode, portanto, indicar uma influência magmática mais forte ou, em outras palavras, magma que está subindo nas profundezas ou já se acumulando. No entanto, é preciso ter cuidado com conclusões precipitadas, pois mesmo processos puramente hidrotermais, como a condensação de vapor de água no subsolo, podem aumentar a proporção sem que haja subida de magma fresco.
Mas, no geral, os sinais estão realmente aumentando de que a proporção de dióxido de carbono hífen 2-óxido de hidrogênio, que vem subindo continuamente há meses, já indica uma acumulação de magma. A elevação do solo continua a cerca de 2,5 centímetros por mês. Desde 2005, o solo elevou-se um total de 160 centímetros. Isso é realmente significativo. A situação permanece definitivamente tensa, mesmo que atualmente não haja indícios de uma erupção iminente. Mas isso nos leva ao segundo evento dramático na Itália, o enorme deslizamento de terra na Sicília. No domingo, 25 de janeiro, por volta das 13 horas, cenas realmente dramáticas se desenrolaram nos arredores de Nicemi, na província de Caltanissetta. Ao longo de uma encosta nos arredores da cidade, o solo afundou repentinamente vários metros. No início, foram 5 a 6 metros, mas a fenda foi ficando cada vez maior e acabou atingindo uma profundidade de 15 a 25 metros em alguns pontos. E tudo isso se estende por uma extensão de várias centenas de metros, com relatos de até 4 quilômetros em alguns pontos. A particularidade desse deslizamento de terra é que grandes partes da encosta deslizaram como um bloco compacto, formando um degrau em forma de terraço. Isso é típico dos chamados deslizamentos transnacionais rotativos, nos quais a encosta não perde sua estrutura repentinamente, mas desliza para baixo como uma massa relativamente coesa. E o mais traiçoeiro é que esses movimentos podem ocorrer muito lentamente, mas ainda assim levar a afundamentos massivos em pouco tempo. No canal italiano Geopop, que recomendo muito, isso foi demonstrado de forma muito clara com um creme caramel. É assim que se pode imaginar o processo geológico. Mais de 1.000 pessoas tiveram que ser evacuadas, pois ao longo da borda do desmoronamento existe o risco iminente de que ocorram novos deslizamentos de terra. Milagrosamente, não houve vítimas fatais, mas para os moradores de Nicemi, isso é, naturalmente, uma grande tragédia. Vêem-se casas que de repente se encontram à beira de um gigantesco abismo. Estradas que simplesmente se partem e moradores que olham perplexos para a fenda na sua terra natal. Do ponto de vista geológico, Nicemi está localizada numa zona caracterizada por depósitos sedimentares. O subsolo aqui é composto por camadas alternadas de areias, arenitos e camadas ricas em argila do Mioceno e Plioceno, ou seja, rochas que foram depositadas há vários milhões de anos. Particularmente problemática é a combinação de camadas de areia mais permeáveis sobre camadas de argila menos permeáveis. Estas interfaces atuam como um plano de deslizamento natural quando saturadas de água, e foi exatamente isso que aconteceu aqui. A região foi atingida por chuvas extremas nos últimos dias. A grande quantidade de água da chuva penetrou no solo e saturou completamente os sedimentos próximos à superfície com água. Isso aumentou enormemente a chamada pressão intersticial, o que reduziu drasticamente a resistência, especialmente das camadas ricas em argila. Essas camadas se transformaram em uma espécie de película lubrificante e as massas rochosas acima delas começaram a deslizar. Tudo isso foi favorecido pelo fato de que as rochas saturadas de água ficaram muito mais pesadas devido à água absorvida. No momento em que gravo este vídeo, o deslizamento de terra ainda está teoricamente ativo. A encosta continua se movendo lenta, mas continuamente. Isso é típico para esse tipo de deslizamento de terra. Eles podem se prolongar por dias, semanas ou até meses. Em alguns casos extremos, esses deslizamentos se movem por anos ou décadas, com apenas alguns milímetros por ano. A borda de ruptura pode aumentar ainda mais. Essa catástrofe era realmente previsível? A resposta curta, sim. A Itália possui excelentes mapas de risco, que são acessíveis ao público e indicam exatamente quais áreas estão particularmente em risco. E adivinhem, Nicemi está localizada exatamente em uma zona de alto risco de deslizamentos de terra. Portanto, o problema não é que o risco não fosse conhecido, mas que medidas preventivas não foram tomadas ou não foram implementadas de forma adequada. E aqui chegamos a um problema fundamental na Itália. Falta uma mentalidade de prevenção. Investimentos em medidas preventivas sistemáticas são evitados. É claro que, para ser justo, é preciso dizer que teria sido extremamente difícil impedir completamente um deslizamento de terra dessa magnitude. Mas a população poderia ter sido melhor preparada, sistemas de alerta precoce poderiam ter sido instalados e áreas vulneráveis poderiam nem ter sido construídas. Naturalmente, continuarei mantendo vocês informados sobre eventos geológicos. Então, inscrevam-se agora no canal e não se esqueçam de deixar o like para que possamos bater
bater a meta de 5.000 curtidas. E agora chegamos à mãe de todos os vulcões. No Parque Nacional de Yellowstone, uma enorme área começou a se elevar. Os cientistas não viam essa elevação há décadas. E aí surge a pergunta: será que estamos diante da erupção do supervulcão de Yellowstone? O que mostram as medições mais recentes e se precisamos nos preocupar, vocês podem descobrir no vídeo exibido no canto superior direito. Não deixem de conferir. No canto inferior direito, como sempre, vocês encontram outro vídeo sobre ciência e espaço. Caso contrário, diria, nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal.